Muito se fala que a esquerda precisa retomar, né, o caminho da base. Mas o que é retomar a base? É o que nós vamos falar agora, aqui no Opinião em Pauta. Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Peço que você aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, aperte o botãozinho do sininho para ter as nossas atualizações, enfim. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para ter relevância aqui na nossa plataforma. Peço que você aí fique à vontade para comentar, contrapor aqui as falas desse vídeo, que é muito importante para nós. E é claro, que você compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, porque ela é muito importante o seu compartilhamento, a sua participação aqui com a gente, certo? Meus caros amigos, o que é voltar às bases? Voltar às bases não é necessariamente que a gente tenha que sair em peregrinação, subindo todos os morros e todas as favelas do Brasil afora. Mas de tomar as bases é pensar com as bases, é refletir sobre os mais pobres. O que a gente tem visto ultimamente é uma esquerda que está voltada, sim, para um pensamento mais de classe média, que fala em isolamento social, mas não se dá conta que boa parte da população não consegue fazer isolamento social. Nem mesmo se fosse fazer, não teria condições para fazê-lo. Quantas casas realmente têm janelas e portas para abrir, para deixar o ar respirar? Pois é, gente. A gente tem que pensar que num conjunto de favelas, as condições são mínimas. Não tem, às vezes, nem água direito. Vai ter a questão de portas e janelas, acesso a álcool gel, por exemplo. Pois é, meus amigos. Nós temos que voltar às bases para ver a real necessidade dos mais pobres. Mas não fazer dos mais pobres escada para a ascensão política eleitoral, como nós temos visto nos últimos anos. E é o que eu vejo, né, as práticas, inclusive, do PT. O PT faz isso com grande maestria. E não é porque eu gosto de falar do PT, que eu estou aqui criticando o PT porque eu gosto. Não, muito pelo contrário. Eu falo isso até com uma certa tristeza. Porque, na verdade, eu me preocupo muito mais, mas muito mais com a questão humana do que com a questão eleitoral. Eleições a gente ganha e perde, mas a questão humana ela é permanente. E nós precisamos ter uma fala que olhe para o ser humano de uma maneira mais total, mais efetiva mesmo, que olhe e encare de frente os problemas de uma sociedade, né, de uma base da sociedade que sofre com a violência, com o desemprego, com a fome, e que pense políticas públicas efetivas, imediatas e a longo prazo. E não somente aquelas políticas para a manutenção de votos, para a manutenção do status quo. Nós temos que criar condições para que esta camada da sociedade seja de fato incluída. E não aquela inclusão falsa que aconteceu nos governos do Lula e da Dilma, em que ascendeu uma classe média, né, uma classe C e D, e que na verdade era uma coisa artificial. E nós já dizíamos isso lá atrás. E deu para essas pessoas o acesso a bens materiais, mas não deu politização, não deu cidadania para essas pessoas. E é por isso que essas pessoas hoje estão com o Bolsonaro. Por quê? Porque elas não foram politizadas. Não é doutrinadas, não. Elas não foram politizadas. Nós precisamos falar que voltar às bases é também repensar a política além do que nós estamos vendo. Brizola falava da espuma da história. Ou seja, ele dizia que Lula veio debaixo da espuma e Fernando Henrique por cima da espuma.
E é exatamente isso que a gente tem que superar. Tanto Fernando Henrique como Lula, ir abaixo da espuma. E quem consegue ir abaixo da espuma da história faz a leitura que o Brizola fez o Roda Viva lá na década de 90, quando apontou as práticas neoliberais do PT. Né? Quando apontou o pensamento neoliberal de Lula. Por quê? Porque Brizola viu além da espuma e não ficou nas paixões. Portanto, nós precisamos ter um discurso mais pé no chão, mais chão da vila, mais chão da fábrica, e não simplesmente fazer também aquela coisa meio que pressionando o trabalhador dos aplicativos, né? Não, nós não temos que fazer isso. Nós temos que compreender e entender que ele é um trabalhador, uma modalidade diferente, porque há uma evolução do capitalismo nesse sentido, né, uma mudança, vamos dizer assim, e a gente precisa não julgar esse trabalhador, mas sim entender ele e dar suporte para que ele possa também estar inserido na mudança social. O que eu tenho visto é muito julgamento do outro e pouca prática, de fato, de compreensão, de debate, de reflexão. Mas eu quero dizer, por fim, nesse vídeo aqui, que o que mais me incomoda, e o que mais me incomoda, é o cara que diz que vai para a base porque distribui cesta básica na vila, no bairro mais pobre. Isso para mim não é ir na base. Isso aí para mim é oportunismo. E este oportunismo, a própria camada mais pobre da sociedade brasileira está cansada também. Ela quer receber a cesta básica, mas ela também quer receber a oportunidade de ver o filho ser encaminhado por uma escola decente, de ter um acesso a um posto de saúde decente. E ela também quer aquilo que Bolsonaro prometeu e que não vai cumprir, como outras tantas coisas, que é segurança pública. Enquanto nós ficarmos num debate, ou melhor dizendo, escondendo-se do debate, fazendo aquela fala contrária a todas as forças policiais, fazendo aquele discurso clichê, estereotipado, que a própria extrema-direita vem pegando contra a esquerda, nós iremos, com certeza, cada vez mais nos afastando das bases. E as bases precisam ser escutadas. Quem ouvir a base, quem ouvir o povo brasileiro, será, com certeza, o presidente da República de 2022. E é por isso que eu corroboro com as críticas muito interessantes e muito bem pontuadas do professor Leonardo neste vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. É importante que vocês vejam, porque essas críticas são muito necessárias, são pontuais, porque, repito, voltar às bases não é somente ir na favela, é também pensar sobre as pessoas que estão nela. É também pensar em políticas públicas para as pessoas que aqui em Porto Alegre, por exemplo, estão passando pela toda forma de privação, pelo frio que castiga a todos nós. Então, meus amigos, está na hora de a gente se tornar um pouco mais humano e menos eleitoreiro. Está na hora de buscarmos protagonismo, mas um protagonismo que realmente coloque também, não só as nossas pretensões eleitorais, mas também as nossas condições de convicções sobre a vida humana, sobre o respeito à dignidade humana. Sem isto, tudo que nós vamos falar não tem sentido algum. Tudo é mera quimera, bobagem e perda de tempo. Pronto, eu falei. É isto.